Oi, gente. Então vamos hoje estudar a carta número 12 do livro de C.S. Lewis, Cartas de um Diabo a Seu Aprendiz. Uma carta que vai dizer algumas verdades que, que o diabo tenta esconder de nós, né? Uma delas é que viver a religião a gente não é a gente mesmo, né? Que a gente, quando vive a religião, a gente foge do nosso estado natural, que a natureza do homem não é viver a castidade, essas coisas. Bom, essa carta vai desmentir isso e vamos lá. Meu querido Vermelindo, a situação é muito grave e realmente não vejo razão para proteger você das consequências da sua ineficiência, Vermelindo. Um arrependimento e uma renovação envolvidos naquilo que o outro lado chama de graça, na escala que você descreveu, é uma derrota de primeira ordem. Isso equivale a uma segunda conversão. E provavelmente em um nível ainda mais profundo do que a primeira. Gente, o paciente teve um momento de consolação. É aqueles momentos em que Deus nos dá de presente, quando a gente está rezando, Deus nos dá de presente algum sentimento real da presença dele. Isso é raro, né? Principalmente quando a gente já está mais maduro na fé, mas o paciente recebeu essa visitação da presença de Deus. Aquilo que o outro lado chama de graça, o demônio disse. Aquilo que ele chama de graça. Ele recebeu uma graça. Como você pode, como você ousa deixar o paciente receber uma graça? É mais ou menos isso, né? Isso equivale a uma segunda conversão. Aliás, pode ser até mais profunda do que a primeira. Como você deixou isso acontecer? Como você deveria saber muito bem, Vermelindo. A nuvem asfixiadora que impediu que você atacasse o paciente na sua caminhada de volta do velho moinho é um fenômeno conhecido por todos. O demônio chama a graça de uma nuvem asfixiadora, né? Trata-se da arma mais atroz do inimigo de Deus, né? E que geralmente aparece quando ele se manifesta para o paciente sob certas formas ainda não totalmente catalogadas. Alguns humanos estão permanentemente envolvidos por essa presença, por isso inacessíveis a nós. Quando o ser humano está em estado de graça, ele está inacessível ao demônio. Agora vamos às suas mancadas, Vermelindo. Na sua própria aparição, para começo de conversa, você permitiu ao seu paciente ler um livro que ele realmente apreciava. Não para fazer observações inteligentes sobre ele ou aos seus novos amigos, mas por puro prazer. Vocês lembram que na primeira carta ele tinha se envolvido com os amigos mais chiques, né? Mais intelectuais. E às vezes ele forçava a não ser ele mesmo para agradar esse povo, né? Para agradar essas pessoas. E quantas vezes a gente fica lendo coisas, fica se informando das coisas, mais para ter assunto no meio dos outros, olha que interessante, do que a gente realmente gostar daquele assunto. Você lê um livro para você parecer inteligentinho quando você está diante dessa pessoa, daquela pessoa. Você realmente gosta desse livro? Então ele falou assim: você permitiu que ele lesse coisas
não para fazer observações inteligentes diante dos seus amigos, mas por puro prazer. Vermelindo, você não podia deixar ele ler uma coisa por prazer. Em segundo lugar, você lhe permitiu andar até o velho moinho e tomar um chá ali, uma caminhada pelo campo, coisa de que ele realmente gosta, e isso a sós. Em outras palavras, você permitiu que ele tivesse dois prazeres realmente positivos e saudáveis, né? Será que você foi tão ignorante a ponto de não ver o perigo disso? Então, duas coisas erradas que o Vermelindo fez, né? Deixar a pessoa ler um livro por prazer e deixar ela a sós, tomando um chá em um lugar aberto no campo. Ter esse momento prazeroso de encontro consigo mesmo. Que Deus não vê nada de errado em você fazer isso. O demônio fala que é um prazer positivo, um prazer saudável. Então, eu peço a você que você se permita ter esses momentos a sós, que você tenha esses momentos de parada, né? Isso faz muito bem. E o livro aqui está dizendo que o demônio não quer que você tenha esses momentos. Como pôde ter falhado em reconhecer que um prazer real era a última coisa que você deveria ter deixado que ele experimentasse? Será que você não previu que isso o faria descartar, por contraste, todas aquelas ninharias que você se esforçou tanto para o ensinar a valorizar? Ou seja, Vermelindo, você estava ensinando ele a impressionar os outros, a bancar o inteligente diante dos outros, e agora você deixa ele experimentar um prazer real. Vermelindo, não faça isso. Como estratégia para afastá-lo de Deus, você quis afastá-lo de si mesmo. E até conseguiu algum progresso nisso. Ou seja, para agradar os seus amigos, ele foi tentando, o paciente, ele foi tentando não ser ele mesmo. Bem o que o demônio quer mesmo para você. Então, o Vermelindo até estava conseguindo uma certa vitória nisso, um certo sucesso nisso. De fazer com que o paciente se afastasse daquilo que ele realmente era, daquilo que ele realmente gostava. Você até tinha conseguido, Vermelindo, algum progresso nisso. Agora todos os seus resultados foram desfeitos. Evidentemente, eu sei que o inimigo também deseja fazer os homens distanciarem de si mesmo, mas é uma forma diferente. Porque realmente, meus irmãos, no Evangelho, tem aquele versículo, né? Quem quiser seguir-me, negue a si mesmo, renuncie a si mesmo. O que será que é esse renunciar a si mesmo? Né? Será que a gente não pode ser a gente mesmo, então? Quando Jesus fala no Evangelho, renuncie a si mesmo, o que ele quer dizer com isso? E aqui o C.S. Lewis vai explicar na pessoa do demônio, olha só. Quando o inimigo fala sobre o fato deles abrirem mão de si mesmos, só o que deseja deles é que abandonem esse clamor de vontade própria. Só que uma vez conseguido isso, ele lhes dá toda a sua personalidade de volta. E se gaba, temo que, sinceramente, de que quando se tornam realmente seus e totalmente seus, serão mais eles mesmos do que nunca. Então veja, Deus nos pede um primeiro passo de negarmos os clamores excessivos da nossa vontade, mas como recompensa a isso depois,
ele devolve a nossa personalidade de volta. Interessante isso, né? E quando eles se tornam realmente seus, quando eles se tornam realmente pessoas de Deus, eles acabam sendo mais eles mesmos do que nunca. Ou seja, você vai ser você mesmo quando realmente for uma pessoa de Deus. Quando você parar para ouvir o que Deus quer de você, no fim de tudo, você vai se sentir mais você mesmo do que nunca. Quando você achar a sua vocação, quando você encontrar o que Deus chamou você para fazer nessa terra, você vai ver quem realmente você é. E você vai falar, nossa, me encontrei. Você vai dizer como Santo Agostinho, tarde te amei, Senhor. Como eu te amei tarde. Quanto tempo eu perdi. Vamos continuar aqui as palavras do demônio-chefe. Portanto, embora você tivesse prazer em vê-los sacrificando as suas vontades, até mesmo as mais inocentes, em prol da sua, Deus detesta vê-los se afastarem de suas próprias naturezas. Gente, tudo o contrário do que pregam para nós. Como que você vai viver a castidade? Como que você não vai vestir as roupas que você quer, seu corpo, suas regras? Porque como que você vai fugir da sua natureza? Aqui está dizendo assim, Deus detesta ver você se afastar de sua natureza. Então, viver na palavra de Deus e viver na castidade não é se afastar de sua natureza. Entende? Os mais profundos gostos e impulsos de qualquer homem são a matéria-prima, o ponto de partida com os quais Deus os equipou. Afastá-los disso sempre será, portanto, um ponto ganho. Vermelindo, tente afastar o homem dos seus desejos mais profundos. Sempre será um ponto ganho fazer isso. Mesmo em questões indiferentes, é sempre desejável substituir os seus gostos e desgostos pessoais pelos padrões, pelas convenções ou pelas modas do mundo. Satanás quer tirar os seus gostos pessoais e substituí-lo por padrões. Padrões da moda. Quer que você deixe de ler livros interessantes para ler livros da moda. Quer que você deixe de escutar músicas interessantes para escutar músicas da moda. Tudo para ser da moda, tudo para ter assunto no meio dos outros, tudo para ter assunto para discutir na internet. E você? Onde fica nisso? Vermelindo, eu, como demônio de mais experiência, eu estabeleceria a regra de erradicar do meu paciente qualquer preferência pessoal forte que não seja um pecado, mesmo que for algo bem trivial que ele goste, como um jogo de taco, ou colecionar selos, ou tomar chocolate quente. Coisas assim, eu lhe garanto, não tem em si nada de virtuoso, mas há nelas um tipo de inocência, humildade, esquecimento de si mesmo que me deixa desconfiado. Não deixe o paciente fazer nem as menores coisas que ele gosta, como, por exemplo, jogar taco que ele tanto gosta, tomar chocolate quente que ele tanto gosta. Não deixe, está dizendo para o demônio, não deixe. O homem que aprecia verdadeira e desinteressadamente qualquer coisa no mundo, não dá a mínima para o que as pessoas pensam sobre aquilo.
estará, por esse preciso fato, previamente armado contra alguns de nossos modos mais sutis de ataque. Então, o homem que ele começa a apreciar alguma coisa desinteressadamente, sem saber se aquilo está na moda ou não, como, por exemplo, que você que está agora aqui se deliciando, eu acredito, com esse livro que não está na moda. E daí que não está na moda? Né? É isso mesmo, tem que ser assim mesmo. Você deve sempre tentar fazer o paciente abandonar as pessoas, a comida ou os livros que ele realmente gosta em favor das melhores pessoas. Deixe que ele abandone a comida que ele gosta em favor da comida certa, dos livros importantes. Agora vem uma coisa engraçada. Ele fala assim: eu conheci um ser humano que se defendeu de tentações fortes de ambição social por meio de um gosto forte que ele tinha por dobradinha acebolada. Ele continua, né? Nenhum montante de piedade na sua imaginação ou nas suas afeições vai nos prejudicar, desde que a gente consiga manter ele longe da sua vontade. Isso é meio forte, né? Nenhuma vida de oração pode nos prejudicar se esse humano estiver vivendo longe da sua própria identidade. Com carinho, seu tio maldanado. Bom, envie para quem você acha necessário, para mais 5, como eu disse no vídeo passado, né? Se você não é inscrito nesse canal, está vendo pela primeira vez esse vídeo, é uma série de 10. Então, pesquise nos vídeos deste canal, desde o primeiro, para que você vá entendendo essa série que nós estamos fazendo, tá bom? Deus abençoe você e até o próximo vídeo.